Como eram as produções cinematográficas nos anos 20 em Pernambuco? Esse é o assunto de hoje que eu irei conversar com a Luciana Araújo. Ela é professora da UFSCar e pesquisadora, historiadora, do cinema nacional, e ela tem uma pesquisa grande e extensa sobre as produções de cinema silencioso no Brasil nos anos 10 e 20. E nós vamos falar especificamente sobre o ciclo, chamado historiograficamente de Ciclo de Pernambuco, ou as produções realizadas em Pernambuco nos anos 20. Essa história se relaciona diretamente também com as produções realizadas em Campinas nos anos 20, e é sobre isso que a gente vai conversar. As semelhanças, as diferenças e os paradigmas enfrentados pelos produtores, pelos investidores, e o que significa fazer cinema nessa época. E também nós vamos conversar um pouco sobre os desafios enfrentados nessa pesquisa, nesse levantamento de material. Vamos então à entrevista. Queria começar o nosso papo que você fizesse uma definição do que você acha que pode ser chamado esses ciclos regionais, tá? No sentido assim, qual é essa noção e por que ela se tornou central na historiografia brasileira? Essa noção de ciclo regional, ela surge nos anos 50, por meio de críticos e de realizadores também. Então, é um momento bem localizado, em que você tem aquela produção dos estúdios paulistas, Veracruz, Multifilme, Maristela, e também tem a produção da Atlântida, no Rio de Janeiro, que eram as chanchadas, basicamente. E aí, no começo dos anos 50, eles organizam essas retrospectivas do cinema brasileiro, exibem alguns filmes antigos, e surge esse conceito, esse termo dos ciclos regionais para abarcar algumas produções que haviam sido realizadas em cidades que não eram nem o Rio de Janeiro, nem São Paulo, as capitais, Rio de Janeiro e São Paulo, e eram feitas em outras capitais, em outras cidades. Nesse momento, o que se privilegia são os filmes de ficção, né? Então, esses ciclos regionais, esses focos de produção dos anos 10, dos anos 20, eles são ressaltados porque foram produzidos filmes de ficção, filmes de enredo, ou posados, como se falava na época, né? Essa noção de ciclo regional, ela acabou se sedimentando na historiografia do cinema brasileiro. Então, a gente vê, por exemplo, em 1959, o Alex Vianney, o crítico, realizador, quando ele lança o livro Introdução ao Cinema Brasileiro, ele usa um outro termo, que é surtos regionais, mas a ideia é aquela. Então, a gente percebe essa ideia permanecendo ao longo das décadas. E eu acho que em determinado momento ela foi útil, né? Ela ajudou a se pensar o cinema brasileiro em termos de uma história do cinema brasileiro, o que houve antes, filmes que foram realizados antes, e não só ficar naquele núcleo de Rio de Janeiro e São Paulo. Então ela foi muito proveitosa em determinado momento, mas a meu ver, depois ela começou a ficar muito engessada e ficou complicado trabalhar com essas noções de ciclo regional, por alguns motivos. O primeiro, por essa valorização dos filmes de ficção, quando a gente sabe que durante o cinema silencioso, a maior parte dos filmes brasileiros produzidos eram filmes de não ficção, os chamados filmes naturais, né? Então você deixa de lado um conjunto dos mais expressivos no cinema silencioso brasileiro para destacar uma parte menor, que eram os filmes de ficção, né? Também a questão, a noção dos ciclos regionais acaba tendo essa visão centralizadora, ou seja, o centro é Rio de Janeiro e São Paulo, o resto é regional. Quer dizer que Rio de Janeiro e São Paulo não são regiões, não são também regiões onde se produz filme. Então tem essa ideia de que o centro, o lado cosmopolita é Rio de Janeiro e São Paulo, enquanto as outras cidades são essas
produções periféricas, essas produções regionais. Então é interessante pensar também em outros termos. Eu entendo que, o termo regional ele pode ser muito útil e ser uma ferramenta importante em termos de políticas públicas, né? Principalmente pensando hoje, pensando nos dias atuais. É fundamental ter em mente isso, você ter uma diversidade regional, né? Mas em termos de uma historiografia do cinema brasileiro, e em particular do cinema silencioso brasileiro, eu acho muito mais estimulante pensar em outros aspectos. Por exemplo, pensar nas relações entre esses filmes, nas relações entre essas cidades, não só pela produção, mas também pela exibição, pela crítica. Esse é um outro aspecto também que eu acho que a noção de ciclo regional ela é um pouco limitante e ela apaga um pouco outros aspectos, que é os aspectos da exibição, da distribuição, da circulação dos filmes, da cultura cinematográfica, da recepção desses filmes, do público que ia ver os filmes, da crítica cinematográfica que está em formação nesse momento, né? Então eu vejo que para mim hoje é muito mais estimulante pensar em outras relações, em outras conexões. Um outro aspecto em relação a esse termo, ciclos regionais, é porque ele está muito conectado àquele momento em que ele começou a ser mais utilizado, que é os anos 50. Então, naquele momento, sim, você tinha uma diferença considerável entre as condições de trabalho no Rio de Janeiro e em São Paulo e em outras cidades. Porque o cinema, nos anos 50, já demandava uma infraestrutura, um parque de equipamento, de luz para fazer um filme, né, tradicional, muito mais caro, muito mais difícil de você manter em outras cidades. Mas se a gente vai para os anos 20, as condições de produção elas eram basicamente as mesmas. Não havia estúdios propriamente ditos. Havia espaços que eram adaptados para filmagem. Alguns eram adaptados de forma mais elaborada, mais eficiente, e outros de forma mais precária. Mas não havia, como depois vai ter nos anos 50, estúdios cinematográficos que diferenciassem, que tivessem na produção um papel tão diferenciador, né? E também as condições de produção na época, em termos de financiamento, de dinheiro para fazer os filmes, eram muito parecidas. Você tinha realizadores, cinegrafistas que trabalhavam, que faziam filmes naturais também, filmes de não ficção, e aí conseguiam alguma grana para fazer um filme de ficção. Tinha empresários, não necessariamente empresários, mas comerciantes em geral, que podiam entrar como sócios nas produtoras e aí eles investiam dinheiro nesses filmes. Quer dizer, era um esquema de produção mais ou menos semelhante, não diria uniforme, mas o esquema de produção era mais ou menos semelhante, né? Você acha assim que poderia ser utilizado como um outro termo ou uma outra formulação, né? O Arthur até sugere como hipótese a ideia de polos. Você concorda com isso? Você tem uma outra hipótese e como nós poderíamos chamar com uma outra denominação, ou você prefere manter essa terminologia? Olha, eu não tenho ideia do que pode ser um outro termo. De minha parte, eu prefiro não usar o termo ciclo regional. Quando eu escrevo, então eu tenho uma pesquisa sobre a produção pernambucana dos anos 20, eu falo nesses termos, a produção pernambucana dos anos 20, o cinema em Pernambuco nos anos 20, mas eu prefiro não usar o termo regional. Eu acho que cabe a cada pesquisador seguir mais ou menos o que ele tem em mente, qual a proposta, qual a abordagem que ele está desenvolvendo para isso. Então, não serei eu agora a falar, a taxar assim, olha, então agora vamos falar outro termo, vamos usar outro termo e, né, decretar qual termo é.
Acho que cabe às pesquisas desenvolverem as próprias. Não desenvolverem, mas escolherem os vocabulários, os termos que melhor lhe convém, que melhor atendem às suas perspectivas de pesquisa, de investigação. Poderíamos descrever, assim, Luciano, as características estéticas desse cinema silencioso nos anos 20? O que você poderia delinear, assim? Em relação aos filmes de enredo dos anos 20, como também acontece na década de 10, a gente tem esse grande problema que é a ausência de inúmeros títulos, né? Então, inúmeros títulos não foram preservados. A gente não tem acesso a esses filmes. Então, muito da pesquisa que a gente faz é procurando reconstituir esses filmes a partir de matérias de jornal, de fotos, de depoimentos. Então, tem essa dificuldade de fazer grandes leituras e grandes formulações sobre esse conjunto de filmes que se perdeu em boa parte, né? O que eu acho interessante da gente perceber nesses filmes de ficção dos anos 20, é como eles procuram combinar elementos mais particulares da cultura brasileira com elementos do cinema estrangeiro. E aí, no caso, nos anos 20, é sobretudo cinema norte-americano, porque depois da Primeira Guerra Mundial, o cinema americano se torna hegemônico no mercado brasileiro. Então, quando a gente tem acesso aos filmes, quando a gente pode ver esses filmes que estão preservados, é muito interessante ver essa combinação, né, que existe entre o que seria uma visão do Brasil, uma visão da vida brasileira, de personagens e de particularidades da vida brasileira, com esse grande modelo cinematográfico que era o cinema norte-americano. Por isso que um dos pontos em comum que a gente vai encontrar nos filmes, e aí não importa se feitos no Rio, em São Paulo, em Recife, em Cataguases ou em Porto Alegre, um dos pontos em comum é essa releitura do estilo norte-americano de cinema. Por exemplo, esse esquema do filme, esse esquema narrativo, que você tem o vilão, o bandido, a mocinha, em geral em perigo, talvez com a honra dela ameaçada, e o galã parte para defender a mocinha, os embates entre eles, a valorização dos cenários que oferecem, que mostram alguma beleza ou algum perigo também. E essa grande instituição dos filmes brasileiros, quer dizer, tomando dos filmes norte-americanos, que eram as brigas, né, as brigas de soco, esses elementos eles estão presentes em vários filmes, né? Se a gente pegar, por exemplo, a definição do Ben Singer, que é um pesquisador norte-americano, que fala desse melodrama de sensação, né? Se a gente pensar essa definição de melodrama de sensação, ela se aplica a vários filmes realizados nos anos 20. A gente tem, por exemplo, O Tesouro Perdido, de Humberto Mauro, de 1927, realizado em Cataguases, interior de Minas Gerais. A gente tem O Hei de Vencer, que é um drama de aventura, produzido em São Paulo, em 1923, 24, e dirigido pelo Luiz de Barros, com produção de Antônio Tibiriçá. A gente tem um outro filme de Cataguases, que é o Senhorita Agora Mesmo, estrelado pela Eva Nil e produzido por ela, dirigido pelo pai dela, o Pedro Comella. Tem filmes de Recife, como Retribuição, como O Jurando Vingar, filmes de Porto Alegre também. Então, esse modelo
de melodrama, de sensação, ele perpassa a produção de vários locais no Brasil. É claro, isso falando em termos mais gerais, já que muitos desses filmes eles não existem para a gente observar e analisar de perto como eles orquestram, como eles trabalham com esses elementos. Pensei que eu acho que seria talvez legal explicar um pouco dessa diferença do filme natural, né? Uhum. Para um documentário, para essa instância que não é o formato talvez narrativo. Você poderia falar um pouquinho disso só para ter uma ideia dessa noção do filme natural, filme posado, né? Que são as diferenciações dos termos quando a gente avalia os filmes mais antigos. Quando a gente fala em cinema silencioso brasileiro, em geral a gente usa esses termos porque eram termos mais comuns na época. Então, filme de enredo, filme posado, para o que a gente chama hoje de filme de ficção, e filme natural para o cinema de os filmes de não ficção. E isso porque, em relação ao filme natural, o que se tem mais ou menos estabelecido é que essa definição de documentário, como a gente usa hoje, ela vai se tornar mais usada e mais estabelecida mesmo a partir dos anos 30, principalmente com o John Grierson, que é um documentarista inglês. Quando a gente pensa nesses filmes de não ficção dos anos 10, dos anos 20, me parece que eles têm uma outra proposta, talvez, que é mais de registro, de captar os acontecimentos, não só os acontecimentos políticos, mas também os acontecimentos sociais, os acontecimentos culturais, o que estava ocorrendo naquele momento, dá uma resposta muito imediata. Lembrando sempre que naquela época, nos 10, 20, você não tinha ainda televisão e o rádio ele vai se desenvolver nos anos 20. Então era o cinema que trazia as imagens em movimento dos acontecimentos para o público. Então acontecia alguma coisa, desde uma parada militar ou guerra, como a Primeira Guerra Mundial, ou uma competição de barcos na Baía de Guanabara. Isso tudo era registrado pelo cinema. Então, quando as pessoas queriam ver imagens em movimento desses acontecimentos, essas pessoas elas iam no cinema. E eram grandes acontecimentos e pequenos acontecimentos, como, por exemplo, tem imagens ainda das ressacas do mar no Rio de Janeiro. E era uma grande atração, porque você sabia que tinha acontecido, talvez tivesse até visto, mas ir para o cinema e ver aquelas imagens das grandes ondas batendo na mureta lá no Rio de Janeiro e fazendo esse grande espetáculo da imagem em movimento, né? Das ondas batendo, um espetáculo visualmente muito bonito, e que um filme estrangeiro, por exemplo, não ia trazer. Em relação à produção de filmes naturais brasileiros, é um outro diferencial. Como destaca muito bem o Jean-Claude Bernardet, os filmes naturais brasileiros, eles procuravam nichos nos quais não haveria a concorrência do cinema estrangeiro. Então, esses acontecimentos locais, eles dificilmente seriam cobertos por cinegrafistas estrangeiros, só quando se tratava de um grande acontecimento, a visita do rei belga aqui, aí sim você tinha cinegrafistas estrangeiros que cobriam isso. Mas, se não fosse dessa forma, eram os cinegrafistas brasileiros que iam lá e faziam esses filmes sobre assuntos que os filmes estrangeiros não iriam abordar. E esse era um atrativo para o público brasileiro, né? A gente falou um pouco né, você falou, aliás, da perspectiva estética, né, de argumentos, no sentido de como esse ciclo, né, os ciclos de forma geral se manifestavam, mas eu queria a tua visão também do que esses ciclos têm em comum,
de características estruturais, no sentido assim de termos de produção, tempo de duração, entendeu? A estrutura deles. O que você vê de aproximação e de diferenciação? E aí, se quiser, pode, por exemplo, usar o caso da diferenciação de Recife, Campinas, né, que obviamente é o seu foco em Recife, mas do que você vê que se aproxima e quais as diferenças entre eles? O termo ciclos regionais ele acaba abarcando diferentes experiências. São experiências heterogêneas, né? Então é possível aproximar algumas delas e outras são mais diferentes. Por exemplo, alguns dos chamados ciclos regionais, eles são constituídos basicamente por uma pessoa, um profissional, como, por exemplo, Francisco Santos, em Pelotas, né? Ou o Paulo Benedetti, em Barbacena. Já, isso nos anos 10, já nas produções em Campinas, em Recife, são grupos, né? É um grupo mais amplo que está ali em atividade e que procura se organizar em diferentes produtoras, em diferentes fábricas, né? Como se falava na época. E também, não só se organizar em diferentes fábricas, mas também procura regimentar comerciantes e os chamados capitalistas para investir na produção. Também em Cataguases, embora os dois nomes sejam Humberto Mauro e o Pedro Comelo, há esse empenho e essa concretização de criar uma produtora financiada por comerciantes locais que investem no cinema, que investem naquela produção. Então tem essas diferenças, assim, eu acho, de pessoas envolvidas na produção cinematográfica. Às vezes, em algumas cidades, são mais pessoas, são um grupo ou grupos, né? E em outras cidades é mais localizado, é um cinegrafista que, em torno dele, se cria essa produção cinematográfica. Agora, é como eu falei, acredito que em todas essas cidades, inclusive no Rio de Janeiro e em São Paulo, o esquema de produção era basicamente o mesmo. Podia variar em termos de mais ou menos investimento, mais ou menos condições de adquirir equipamento, de ter acesso à iluminação, mas em termos gerais, estruturais, o esquema de produção era mais ou menos o mesmo. Sobre as particularidades do ciclo, né, teoricamente, vamos chamar com o termo que você usa, né, nesse período de produção do cinema pernambucano da década de 20, eu percebo que ele é um pouco mais prolífico e longevo, a exemplo de Campinas, né? Então ele teve um tempo de duração de 23, 31, né, se não me engano, e foram mais de 50 filmes, aproximadamente isso, entre filmes naturais e pousados. A que você acha que se deve isso? Eu percebo, por exemplo, no teu artigo, né, que você fala um pouco da política pública, ou não sei se é bem a política pública, mas o Sérgio Loreto parece que, não sei se é um investimento direto ou indireto, mas eu queria que você comentasse um pouco isso, assim, o que em Pernambuco foi diferente para ter essa longevidade dessa produção que é, vamos dizer, mais pungente, né, do que em Campinas ou até que outros ciclos, né? Eu vou falar um pouco mais sobre Recife, porque é o universo com o qual eu estou mais familiarizada, que eu pesquisei. Então, essa produção ficcional em Recife, ela, ao que tudo indica, ela começa com o filme Retribuição, que estreia em 1925. Mas ele começa a ser realizado mais ou menos uns 2 anos antes, porque é uma produção bastante amadora, no sentido de que eles não têm dinheiro, eles se cotizaram para fazer o filme e eles filmavam durante o final de semana, quando eles tinham folga dos respectivos trabalhos. Então, essa produtora foi criada, a Aurora Filme, e fizeram Retribuição, lançado em março de 1925. E aí, quando o Retribuição é lançado,
e atrai muito interesse. A sala de cinema, o Cinema Royal, que exibe o filme, atrai um público amplo e muito interessado para ver o Retribuição. Essa acolhida acaba estimulando a realização de outros filmes, a criação de outras produtoras além da Aurora Filme. Então se formam alguns grupos que ou vão fazer filmes ou vão anunciar filmes que no final não são realizados. Então você tem esse início lá em meados dos anos 20 dessa produção de ficção, que envolve também a produção de naturais. Então a maior parte dessas produtoras, elas realizavam tanto filmes de enredo quanto filmes naturais. Então a gente tem ali essa movimentação em meados dos anos 20 que vai até 1930, né? Com variações. Não é que essa atividade cinematográfica ela permaneça sempre muito efervescente em todos esses anos. Pelo contrário, a gente vê variações ao longo dos anos. Em 24, 25, 26, tem uma atividade muito intensa na cidade e também em cidades próximas, como Goiânia, né, onde o Jota Soares vai fazer um filme lá. Então a gente tem uma atividade muito intensa, 24, 25, 26. Em 27, 28, 29, você tem essa atividade, ela fica ela fica mais parada, ela dá uma certa estagnada e tentam se recuperar em 1929, 1930. Então, quando a gente chega em 1930, tem o lançamento desses 2 últimos filmes de ficção do cinema pernambucano, filmes silenciosos. Mas é quando vem também o cinema sonoro. E esses filmes, quando eles são lançados, já são filmes defasados, né? Além de tudo, naquele momento teve um acontecimento importante na vida brasileira, que foi a Revolução de 30. A Revolução de 30 parou muitos cinemas. Então, muitos cinemas e teatros, eles fecharam. Alguns deles retomaram logo a atividade, mas alguns não, demoraram para retomar a atividade. Da mesma forma, alguns jornais foram empastelados. Então, essa exibição e a publicidade, a divulgação desses filmes também foi prejudicada naquele momento, né? Então, a gente vê em Recife, claro, um grande número de produtoras sendo criadas, várias delas, o que é importantíssimo, produzindo e exibindo seus filmes, porque não é só produzir ou anunciar que vai fazer um filme, mas conseguir exibir esse filme numa sala de cinema. E são várias pessoas que trabalham, que se dedicam à atividade cinematográfica, seja de forma profissional, ou seja, vivendo do cinema, seja de forma não profissional, tendo seu trabalho e fazendo cinema nas horas vagas ou quando era possível. Então, o Recife tem essa grande quantidade de pessoas envolvidas e daí também um número bem expressivo de filmes produzidos. Foram pouco mais de 10 filmes de enredo e vários filmes naturais que foram feitos, né? Então a gente tem, de fato, uma movimentação cinematográfica que é que chama muita atenção, né? Que se destaca em relação às outras produções, a esses outros focos de produção que a gente encontra em outras cidades. E em alguns momentos, como por exemplo em 1925, a produção em Recife se destaca quantitativamente, inclusive em relação à produção no Rio de Janeiro e em São Paulo, porque em 1925 são 3, 4, 5 filmes de ficção que são realizados em Recife e exibidos,
né? Então, é uma produção bastante expressiva para aquele momento do cinema brasileiro. É interessante você pontuar isso, que me parece assim uma grande diferença do caso de Campinas, porque no caso de Campinas as empresas elas eram abertas, né, ou as iniciativas ali que às vezes tinha só um livro caixa, né, de acordo com o que o Carlos coloca, mas que não tinha essa produção de filmes de cavação, né, de filmes naturais, não tinha isso, porque isso é o que movimenta também, né? Às Uhum. vezes é o que mais traz recursos do que os próprios filmes, por conta, né, do próprio sistema de exibição, né? Então me parece que isso também sustenta um pouco mais. Não sei se você concorda um pouco com essa hipótese, assim, mas parece que tem essa movimentação. No caso de Campinas, não, porque, por exemplo, o Tomás de Túlio trabalhava aqui em São Paulo. Ele ia para lá filmar, voltava. O interesse não estava lá. Lá ele ia fazer só um portfólio, né? Ele construía uma carreira de filmes lá e aqui ele trabalhava com outros tipos de filmes, né? E além das outras pessoas que estavam lá envolvidas. Então, essas atividades me parecem água e óleo lá, e em Recife parece que é uma organicidade que permite uma longevidade dessa atividade cinematográfica. Sem dúvida. A produção de filmes naturais, ela é fundamental para a gente entender essa maior atividade cinematográfica que acontece em Recife na segunda metade dos anos 20. Porque desde os anos 10 já havia produção de naturais em Recife. Então, filmes realizados sobre acontecimentos locais. E nos anos 20, a gente tem não só cinegrafistas locais que faziam filmes, mas também cinegrafistas de outros estados que faziam filmes em Recife. Isso era comum, você ter cinegrafistas de outros estados que percorriam estados do Norte e Nordeste, realizando esses filmes naturais, mas não exatamente estavam morando na cidade. Como um exemplo é Aristides Junqueira, um mineiro, que ele faz filme em Recife também, né? Então, essa produção de naturais, ela movimenta o mercado e ela movimenta e ela estrutura, talvez estrutura seja uma palavra muito forte, mas ela dá maior fundamento para o meio cinematográfico. Por exemplo, você tem profissionais cinegrafistas em atividade, cinegrafistas que vão comprar câmeras ou comprar câmeras de primeira mão ou comprar câmera de segunda mão, cinegrafistas que vão comprar filmes, que vão comprar negativos. Então já tinha uma loja lá em Recife que vendia esses materiais. Esses cinegrafistas, eles vão ter o seu próprio laboratório, eles vão revelar, copiar os filmes. É uma tecnologia, né, que vai sendo conhecida na cidade, que vai sendo, né, praticada na cidade. E há uma grande relação entre esses filmes. Por exemplo, uma produtora bem importante em Recife, em atuação entre 1924 e 1925, é a Pernambuco Filme, uma produtora formada por dois italianos, o Hugo Falangola e o J. Cambieri, que eles só fizeram filmes naturais. Fizeram dois filmes importantes de longa-metragem naturais, que depois juntaram e fizeram o Veneza Americana, que tem uma versão preservada. E não só preservada, como restaurada pela Cinemateca Brasileira. Então, o Veneza Americana é um filme, é um primor para a gente ver e estudar o filme natural brasileiro, porque tem muitas cores, tem movimentos de câmera interessantíssimos e tem toda a relação com o governo que financiou o filme. Embora no começo o filme, no letreiro, fale que não teve apoios, mas a gente percebe que claramente teve o financiamento do governo do estado, do governador Sérgio Loreto. Então essa produtora, a Pernambuco Filme, ela se destaca, antes até do lançamento do Retribuição, que é o primeiro filme de enredo, a Pernambuco Filme ela se destaca e ela é quem vai, por exemplo, vender
uma parte dos materiais e do laboratório para a Aurora Filme, a produtora do Retribuição, quando os dois sócios italianos eles se mudam para o Rio de Janeiro. Então a gente vai ter esse diálogo, né, e essas transações entre as produtoras, que é super importante. E pensando também nessa atividade cinematográfica em Recife, é importante também levar em conta como Recife era um mercado cinematográfico central, assim, crucial na dinâmica da exibição brasileira daquele momento. Porque era a partir de Recife que os filmes eram distribuídos para as outras capitais do Nordeste. Os filmes, as latas de filmes, né, que eram exibidas nas salas de cinema, elas chegavam de navio, então o porto do Recife era bem importante, e a partir de Recife elas eram distribuídas para as outras capitais e outras cidades do Nordeste. Isso acabou criando, na cidade do Recife, uma cultura cinematográfica, assim, uma cultura cinematográfica ativa, de ver os filmes, que estavam sendo exibidos, de ver as novas produções, né? Alguma coisa a gente percebia também nos jornais, mas um aspecto que eu gosto de destacar é de como vários desses profissionais, várias dessas pessoas que se envolveram com o cinema em Recife, eles eram, antes de tudo, eram fãs de cinema. Então havia por parte deles um absoluto fascínio, um deleite por estar fazendo cinema, por estar fazendo eles mesmos o que eles costumavam ver na tela, né, de cinema. Quando a gente assiste, por exemplo, Retribuição ou o Jurando Vingar, que são filmes de aventura, digamos assim, que tem esse elemento da ação mais relevante, a gente percebe né, o prazer que eles têm em, por exemplo, encenar uma briga, encenar uma perseguição, a partir de um certo momento colocar um primeiro plano de um revólver, né, um plano detalhe de um revólver que não tem mais bala e o bandido, no caso é o mocinho joga o revólver no chão. Então todos esses elementos do cinema, sobretudo do cinema norte-americano, que capturavam tanto a atenção dos espectadores e dos fãs, eles se tornam possíveis de serem realizados por eles próprios naqueles filmes que eles faziam. Até aproveitando isso que você está falando sobre essa influência americana, eu queria que você comentasse um pouco do paradigma Hollywood, que me parece assim que, pelo menos do lado da imprensa, principalmente das revistas de cinema da época, uma ideia de procurar onde que está a nova Hollywood brasileira, né? E ela pode estar em qualquer lugar dentro do que a gente entende desses ciclos, né? Queria que você falasse um pouco dessa perspectiva, assim. A relação com os filmes hollywoodianos, ela é muito tranquila quando a gente observa os profissionais envolvidos nos filmes. Mas ela se torna mais problemática quando a gente olha para a recepção crítica. Se nas revistas cariocas, Para Todos, Selecta e depois Cinearte, a partir de 26, os jornalistas Pedro Lima e Ademar Gonzaga tinham um modelo norte-americano como paradigma, então o cinema de estúdio, o estrelismo. Quando a gente vai para outras críticas, outras cidades, essa percepção poderia variar. Eu gosto de lembrar, por exemplo, uma crítica que foi feita a esse primeiro filme de enredo produzido em Recife, que foi o Retribuição,
No Diário de Pernambuco, o crítico Samuel Campelo, que era da parte de teatro, mas aí ele escreve sobre o filme, ele faz uma crítica, propriamente, do filme, o que já é muito interessante, não é um texto promocional, não é uma nota que a própria produtora divulga na imprensa. Então ele faz uma crítica do filme e ele lamenta que o filme seja tão americanizado. Ele sugere, o Samuel Campelo sugere que os realizadores procurassem explorar elementos locais. Ele fala assim: nós temos tantas coisas boas aqui, temos tantas belezas aqui na nossa cidade, na nossa região, por que não explorar essas riquezas? Então, essa reação da crítica, considerando os filmes americanizados, pelo menos lá em Recife, ela vai ser, né, recorrente, né? Tanto que o Retribuição é lançado em março de 25. Aí eles fazem um filme publicitário, que é um ato de humanidade, que é para um elixir, um filme curtinho de ficção. Isso é Aurora Filme. Depois eles vão fazer o Jurando Vingar, que também é um filme de aventura, mas já se passa na zona da mata, mostrando as plantações de cana-de-açúcar, já tem um ambiente um pouco mais local, né? E no final do ano, eles lançam o que é anunciada como a superprodução da Aurora Filme, que é o Aitaré da Praia, né? O Aitaré da Praia, cujo personagem principal é um pescador. Boa parte do enredo se passa numa praia isolada, então existe toda uma preocupação de trazer para a produção pernambucana esses elementos locais, que inclusive vão ser responsáveis por fazer essa diferenciação em relação a outros filmes brasileiros que estavam sendo feitos. Mas é quando eu falo da importância de também ter acesso, quando a gente tem acesso a esses filmes, quando a gente pode assistir esses filmes. Porque o Aitaré da Praia, ele é muito valorizado por historiadores nacionalistas como Paulo Emílio Salles Gomes ou Alex Vianney. Ele é muito valorizado pelo tema regional, por mostrar pescadores, por mostrar o litoral pernambucano. Mas quando a gente assiste ao filme, quando a gente analisa o filme, o que a gente percebe é que aquele personagem do pescador, ele é uma figura que dentro desse discurso ideológico do filme, é uma figura que deve desaparecer e dar lugar à modernidade, né? É muito sintomático que o personagem do Aitaré da Praia, ele começa como pescador naquela praia, fazendo colocando a jangada no mar, aquela coisa bem típica. Depois ele salva do naufrágio um industrial e a filha, né? E por conta desse salvamento e porque ele acaba se desentendendo com a namorada dele lá na praia, ele se muda para Recife e vai morar no palacete desse industrial e da sua filha. A imagem que a gente tem do Aitaré no terço final do filme é de um burguês, né, com seu hobby de chambre, né, na varanda da casa, lendo revista, né, e convivendo com a família, com o primo da família. Quer dizer, e é muito, muito revelador também que atrás dele tem uma pintura, não sei se é bem um quadro ou se é uma pintura em azulejo, em que a gente vê uma cena local. Quer dizer, na análise que eu faço do Aitaré, da praia, do filme, qual a construção ideológica do filme? É que aquele aspecto regional, aquele personagem típico
mas que representa o atraso, representa também uma cultura bárbara e não civilizada ainda, esse personagem ele tem que ser deixado para trás e se tornar um símbolo, uma pintura na parede, né? Porque para modernização da cidade é preciso deixar esses elementos atrasados de lado e atualizar os parâmetros, os modelos comportamentais da cidade, mas sempre dentro da mesma do mesmo tipo de forças em atuação, porque aquele industrial que um dia a família talvez tenha sido de donos de engenho, né? Agora ele virou um industrial moderno, mas ele continua fazendo parte da oligarquia local. Então é como bem tipicamente brasileiro, é uma modernização conservadora que a gente vê analisando o filme O Aitaria da Praia. Então, embora seja ressaltado o elemento regional, esse elemento regional na construção do filme, ele deve ser deixado para trás. Dessas tensões, né, entre o regionalismo e esse projeto de modernidade que acontece, né, e me parece um ponto presente, porque em Campinas também é possível verificar isso, né? O Zão da Mata é a história de um caipira, né? E basicamente ele perde as suas terras, né? E ele vai atrás e briga e tudo mais, e ao mesmo tempo né, esse assunto ele não é observado pelo jornal, ele é deixado de escanteio, né? O Diário O Povo percebe isso, a Gazeta de Campinas não. Percebe que essa relação às terras... A temática caipira, da questão das terras, a temática regional, né, essa figura do caipira. Pensando, né, com Darcy Ribeiro, das ideias dos Brasis possíveis, né, do Brasil sertanejo, o caboclo. De alguma maneira, como você visualiza isso para o ciclo né, de Recife em específico, se o material permite, né, essas tensões, elas aparecem no filme ou elas aparecem mais na imprensa? Qual que é a tua visão sobre isso? Eu acho que essas tensões entre os temas locais e o cinema estrangeiro, essas tensões elas estão presentes tanto nos filmes quanto na recepção, né? Eu acho muito interessante ver não só as tensões, mas também as combinações, como existe também algumas aproximações de opostos que são até surpreendentes. Tem um filme chamado A Caipirinha, que não é dos anos 20, é de 1919, produção de São Paulo, do Caetano Matanó, se eu não me engano. O filme não existe mais, mas as notas de divulgação do filme são interessantíssimas, porque na mesma frase você tem dizendo que o filme é uma exaltação dos valores regionais e logo em seguida diz que é o primeiro filme realizado no estilo norte-americano. Então fala do tema regional e na mesma frase diz que por vezes lembra aspectos do faroeste norte-americano, das paisagens. Quer dizer, pelo menos ali na maneira como o filme está se vendendo, está se colocando, não há a menor contradição entre você ter um tema ou uma abordagem regional combinado, misturado com um estilo norte-americano de cinema. Quer dizer, às vezes se tem muito blocado, né? Muito blocada essa separação. De um lado o tema, de outro o estilo. Jean-Claude Bernardet, no livro Cinema Brasileiro, Propostas para uma História, ele desenvolve bastante isso de uma forma interessantíssima, como sempre, o Jean-Claude faz.
que tem essa distinção, por vezes, né, muito com as fronteiras muito bem definidas entre o conteúdo e o estilo. Por isso não havia muito problema de dizer que era um drama regional no estilo faroeste norte-americano, por exemplo. No caso do João da Mata, o João da Mata tem toda uma preocupação regional no tema, nos personagens, no ambiente, nos letreiros que procuram, né, imitar a fala do caipira. Mas o que a gente vê no final? É uma briga entre o mocinho e o vilão, que é uma briga no estilo norte-americano, estilo hollywoodiano. E aí, até onde eu conheço, para mim é a melhor briga do cinema silencioso brasileiro. É a briga melhor encenada, né, dos filmes silenciosos a que eu tive acesso, né, que eu pude assistir. Tem uma dinâmica, tem um cuidado nos enquadramentos e na montagem também, que, para mim, ela se destaca entre outras realizações. Luciana, eu queria entender como que foi possível você averiguar dos materiais, dos filmes e até dessa recepção da descrição do argumento, né, o assunto, né, como é chamado, né, dependendo do filme, como que a figura do sertanejo, né, que acho que esse entendimento próximo ao caipira, ou esse homem do campo, né, que se movimenta, ele é representado. A gente falou um pouco da tensão da modernidade, mas como é que ele é representado, como é que ele aparece um pouco nesses filmes, né? Com esse processo também na década de 20 que tem de crescimento das cidades, do modo geral no Brasil. Como é que isso aparece? Como é que é a representação dessa figura sertaneja? Na época se fala bem mais sertanejo, né, do que caipira. Tem essa denominação drama sertanejo, os costumes do hinterland que eles falam, né, do interior. Bem mais do que caipira, embora o termo caipira ele apareça. Essa relação do caipira, essa representação do caipira, primeiro eu acho que vale a pena lembrar que ela pode se inserir num tema muito frequente, não só no cinema brasileiro, como no cinema latino-americano, que é o tema campo e cidade, essa relação entre campo e cidade. Tanto para pesar para um lado quanto para o outro. Então, nessa relação entre campo e cidade, a gente tanto vai encontrar filmes nos quais o campo é mostrado como o reduto dos valores positivos, e a cidade é o antro do pecado e da degeneração, quanto também vai valorizar a cidade, vai valorizar não só a cidade, mas também a urbanidade, digamos assim. E é interessante a gente ver, por exemplo, que um filme de ficção, um filme de enredo brasileiro, perdão, já de 1908, que é o Nhô Anastácio Chegou de Viagem, ele trata disso. Então é um caipira, é um cara do interior que vai para o Rio de Janeiro, né? Então capital do país. E aí lá ele vai percorrendo, isso segundo o resumo, porque o filme não existe. Então, o caipira ele chega na cidade, ele percorre alguns espaços, vai no Palácio Monroe, vai nesses lugares mais vistosos, e aí ele se envolve com uma mulher na cidade, e quando ele está envolvido com essa mulher, chega a esposa dele, que vem do interior. E aí eles brigam, se reconciliam e eles voltam, né, para o interior. Então esse esquema de campo e cidade, seja dentro dessa estrutura narrativa emblemática do Nhô Anastácio, seja em outras narrativas, ele vai estar muito presente
nos filmes brasileiros dos anos 10 e dos anos 20. Inclusive num filme como A Capital Federal, que é uma adaptação da peça do Arthur Azevedo, que é justamente essa história. É um rapaz que está viajando pelo interior, se namora de uma moça que é filha de um fazendeiro, fala que vai casar, não casa, vai embora, vai para o Rio de Janeiro. Aí o pai e toda a família vão para o Rio de Janeiro atrás desse noivo fugitivo, né? No Rio de Janeiro, o pai ele vai se envolver com uma mulher fatal, uma vamp, né? Depois tudo se reconcilia, ele se reconcilia com a esposa, eles voltam para o interior e no interior o rapaz se casa com a filha do fazendeiro, né? Então esse filme, A Capital Federal, que já é de 1923, ele trabalha com essa relação campo-cidade, dentro desse esquema do Nil Anastácio Chegou de Viagem, lá de 1908. Mas vários filmes brasileiros, quando a gente lê a sinopse, trabalham com essa relação também, porque são inúmeros as histórias em que você tem um rapaz da cidade, muitas vezes é o chamado estroina, é um libertino, é um estragado na vida, né? É um rapaz da cidade que vai para o campo ou trabalhar, ou ver se ele consegue se dar bem de alguma forma financeiramente, e se envolve com a filha de um fazendeiro. Às vezes o fazendeiro concorda logo com a relação deles, outras vezes o fazendeiro se contrapõe. Aí lá no interior vai ter algum vilão ou algum personagem que vai entrar em choque com o protagonista. Mas essa ideia do personagem que deixa a cidade e vai para o interior, ela é muito recorrente nos filmes brasileiros dos anos 10 e dos anos 20. E eu acredito que uma das razões para isso, bom, primeiro a importância do campo e o desenvolvimento gradual das cidades, tem essa situação. Mas é também uma maneira de você conciliar as duas coisas em termos de atração visual para o espectador. Você tem tanto a cidade, então você mostra um ambiente mais urbano, ruas do centro da cidade, carros, lojas, quanto também o interior. E aí você tem a beleza da natureza, você tem os costumes locais. É uma maneira também de inserir no filme tanto o lado da modernidade, tanto o lado da urbanidade, mostrar, olha, o progresso do Brasil, quanto mostrar esses elementos mais tradicionalmente vinculados à brasilidade, digamos assim. Novamente pensando nessa estratégia que é trazer para o filme brasileiro aspectos que não são contemplados nos filmes estrangeiros, né? Como pensar a representação desses caipiras, desses sertanejos? É mais um exemplo que, a meu ver, seria fundamental ver os filmes para entender de forma mais detalhada como é feita essa leitura do caipira, do sertanejo. Por algumas fotos, por exemplo, da Capital Federal, esse filme de 23, ou fotos de outros filmes do Luiz de Barros dos anos 10, como Alma Sertaneja, ou A Derrocada ou A Vingança do Peão. A gente vê uma caracterização em termos de maquiagem de figurino bem exagerada, né, dessas pessoas do interior, do caipira,
Agora, também a gente observa, isso é um aspecto que eu acho interessante salientar, que é como a temática sertaneja abre para um tratamento musical. Isso, se a gente pensar no cinema silencioso, é muito interessante. Por exemplo, esse filme que o Luiz de Barros dirige, em 1919, Alma Sertaneja, é um filme com temática regional, não só no enredo, mas também muitas exibições do filme contavam com um acompanhamento musical pensado especialmente para o filme. Algumas sessões tinham viola caipira, outras tinham acompanhamento de um conjunto regional, isso tanto no Rio de Janeiro quanto em Recife, que foram os 2 lugares que eu encontrei exibição. Quer dizer, a temática regional, ela tinha um apelo no enredo e também no espetáculo cinematográfico, na exibição cinematográfica. Além disso, a gente encontra música ou referências musicais no próprio texto fílmico. Por exemplo, no Segredo do Corcunda, que é uma produção paulista de 1924, se eu não estou enganada, dirigida pelo Alberto Traversa, no Segredo do Corcunda, no final, tem uma festa, um casamento caipira. E aparece um grupo de músicos tocando e aparece um intertítulo com a estrofe, com a letra da canção, né? Quer dizer, a temática regional, ela tinha essa singularidade também por trazer para o filme silencioso a riqueza da música regional. Como na sua visão, como a imprensa via esse embate? Porque a gente está falando aqui dos filmes, né? Mas como era percebido essa relação do sertanejo, do campo e a cidade, né? Pelos críticos que haviam na época, assim, e enfim, pela imprensa de forma geral. Muitas vezes são notas de divulgação. Então são textos publicitários que são veiculados nos jornais, mas que não são opiniões pessoais, não são uma crítica, uma resenha propriamente dita. O que eu percebo nesses textos publicitários é uma ênfase nas paisagens e nos tipos locais. Então, eles procuram vender, como para a gente usar essa terminologia de marketing meio antiquada, mas é um ponto de venda do filme, dos filmes, são esses cenários, esses personagens tipicamente brasileiros que o filme mostra. Toda a beleza, toda a pujança do nosso interior. Quanto à recepção crítica, aí já varia muito, inclusive porque em vários momentos os críticos são muito, muito negativos em relação aos filmes, né? Eu lembro, por exemplo, aí já é um exemplo de cinema sonoro, mas como tem um tipo caipira, tem esse filme chamado Acabaram-se os Otários, que é uma produção de 1929, considerado o primeiro filme sonoro brasileiro, dirigido pelo Luiz de Barros. Os personagens principais do filme é um italiano, um descendente de italiano, e um caipira, interpretado pelo Genésio Arruda. Esse filme também, o Acabaram-se os Otários, ele tem esse movimento campo-cidade. Campo-cidade-campo. Porque os dois eles partem do campo, vão para a cidade, se dão mal ali porque caem em golpes e gastam dinheiro e tal, e depois eles voltam para o campo. E aí eu encontrei uma crítica do filme, uma crítica aqui de um jornal paulistano, em que o crítico que não assina, ele lamenta a representação
do personagem caipira, porque é um personagem raquítico, é um personagem que tem dentes cariados, né? E é um personagem que comete crimes, que cai em golpes. Quer dizer, o personagem caipira, ele está no filme, mas na visão do crítico, ele é a construção desse caipira é uma construção equivocada, porque em vez de enaltecer a figura do caipira, mostra um caipira fraco, atrasado, é, besta no sentido, né, de que cai em golpes, né, pouco inteligente. Então essa representação é bastante criticada por essa crítica, mas aí tem que ver, acho que é diferente, assim, tem que ver essas particularidades entre as críticas em relação a quais filmes. Do ciclo de Recife, eu queria entender se o que ficou, assim, o que você tem acesso, que no caso de Campinas tem o João da Mata e ponto, né? Não sei lá o que tem ainda de material. E esse material que existe de alguma forma, né? Como é que foi a recepção dele em revistas especializadas de cinema, né? Que provavelmente também você teve acesso a isso, que no caso aqui, né, de Campinas. A gente vê, né, essa exaltação e ao mesmo tempo algumas coisas uma crítica, né, mas uma dificuldade de exibição também, né, porque, enfim, muitos filmes foram para sessões fechadas no estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Eu queria entender um pouco, no caso de Pernambuco, né, como é que foi essa recepção dos filmes. E também que você falasse um pouco o que tem de material. No caso da produção em Recife nos anos 20, nessa segunda metade dos anos 20, um outro aspecto que pode dizer que diferencia essa produção é a quantidade de filmes que foram preservados. Em relação à proporção de filmes brasileiros silenciosos preservados, esse conjunto de filmes de Recife se destaca, porque a gente tem vários longas de ficção, temos longas documentais, longas naturais também, curtas-metragens. Então é possível a gente se aproximar dessa produção de uma forma mais concreta em termos de análise, de procurar nos próprios filmes esses elementos que interessam analisar. Então, essa preservação dos filmes de Recife se deve a diferentes fatores. Um deles é porque muitos desses realizadores, dessas pessoas que trabalharam nos filmes, elas permaneceram em Recife, e quando souberam que havia um comerciante, um vendedor, querendo vender os filmes dos anos 20, isso já nos anos 30, 40, eles se interessaram, foram lá e compraram. Também havia uma espécie de cineclube chamado Cine Siri, na casa de uma das pessoas que participaram dos filmes da época, e aí também eles se reuniam alguns outros jornalistas daquele momento, se interessaram pelos filmes, ou seja, teve uma valorização desses filmes, porque muitas vezes os filmes eram realizados e depois eram considerados, essa coisa não tem importância, há roubos de juventude, né? Mas para algumas pessoas eles valorizaram esses filmes e foram, né, procurar, comprar e juntar e guardar esses filmes de alguma forma. Também houve alguma ação do poder público, porque em determinado momento esses filmes foram parar na prefeitura do Recife, e depois entrou a Fundação Joaquim Nabuco, que é a Fundação Joaquim Nabuco preservou os nitratos, né, esses filmes em nitrato, durante décadas. E quando foi no início dos anos 2000, foi possível estabelecer essa parceria com a Cinemateca Brasileira, que permitiu que esses filmes eles fossem enviados para
para São Paulo e copiados na Cinemateca Brasileira e restaurados pela Cinemateca Brasileira. Por isso que a gente tem hoje acessível alguns filmes produzidos nessa época, nos anos 20, lá em Recife, o que é super especial, é realmente um presente para quem é pesquisador. E eu queria até te perguntar exatamente sobre isso, né? No papel de pesquisadora do cinema, assim, as dificuldades que você, enfim, encontra, né? Nessa busca fragmentada de elementos. Queria que você comentasse um pouco disso, né? De como é fazer esse processo de pesquisa. E se a gente vai no Arquivo Pedro Lima, na Cinemateca Brasileira, ou parte do Arquivo Pedro Lima está na Cinemateca Brasileira, outra parte está no Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro. A gente vai encontrar várias e várias cartas, não só do pessoal de Recife, mas como de várias partes do país, dando conta do que estava acontecendo, dos projetos, das filmagens, mandando fotogramas dos filmes para comprovar que os filmes estavam sendo feitos mesmo, que não era só da boca para fora. Então, essa documentação que existe hoje é absolutamente preciosa. A documentação do Pedro Lima, o acervo do Pedro Lima, tanto no Rio quanto em São Paulo, é fundamental para quem estuda cinema silencioso. E nos últimos anos, já faz algum tempo, a gente tem como uma ferramenta absolutamente luxuosa a hemeroteca digital da Biblioteca Nacional. Porque não sei de outro país que tenha essa quantidade de jornais e revistas digitalizados que são acessíveis de graça. Você não precisa fazer nada, você entra e consulta, não tem que fazer cadastro, não tem que pagar nada. E realmente a disponibilização desse material, desses jornais e dessas revistas, transformou a pesquisa histórica no Brasil, né? Porque agora você tem acesso a um número de matérias e de informações que é realmente fantástico. A ferramenta de busca, claro, ela não é perfeita, mas ela encontra, né, por vezes, lá no pé de página, naquela digitalização meio apagada, encontra os termos de busca. Então, isso proporciona para nós, pesquisadores, um imenso e riquíssimo universo para ser investigado. Da recepção desses filmes de Pernambuco, nas revistas especializadas de cinema, se teve essa tentativa de enviar os filmes, chegou até, né, para todos, Selecta, Cinerarte, que chegou de específico de Recife até aqui, nas revistas e na crítica especializada? A circulação dos filmes de Recife era um grande problema, como era em relação a outros filmes. Porque não havia uma distribuição mais efetiva de filmes brasileiros, pelo menos não acessível ao grupo lá de Recife. Então, o que se fazia era colocar na mão de viajantes ou de pessoas que estavam indo para outras cidades, colocava as latas na mão dessa pessoa para ele exibir, sei lá, no Pará, exibir na Bahia. E essa pessoa tanto podia voltar com os filmes e com o lucro dessas exibições, quanto poderia se perder no mundo, jogar os filmes em qualquer canto e deixar para lá. Eles tentaram exibir filmes no Rio de Janeiro, mas era muito difícil. Então, o que acontecia? Teve algumas sessões especiais, por exemplo, quando o Gentil Ruiz, o diretor do Atalho da Praia, ele se muda para o Rio, no final de 1925, ele leva uma cópia e ele exibe para os jornalistas, o Pedro Lima, Ademar Gonzaga. Mas o filme não chega a entrar em cartaz. Mas é uma maneira dos jornalistas que tinham essas colunas sobre o cinema brasileiro com uma grande penetração, era uma maneira desses jornalistas assistirem ao filme, assistirem ao que se fazia em Pernambuco. O Veneza Americana, esse longa natural produzido pela Pernambuco Filme, esse sim ele estreia
comercialmente no Rio de Janeiro. E ele ganha uma crítica do Pedro Lima na revista Selecta. Não muito positiva, porque o Pedro Lima ele defendia o cinema de ficção, os filmes de enredo. Ele criticava bastante os filmes naturais. Mas é uma crítica e ele comenta o filme e até destaca alguns aspectos positivos. Ele não é tão radical em relação ao filme. Mas existe essa grande dificuldade. Era diferente, por exemplo, do que acontecia com Campinas, que era muito mais próximo. Então, quando começa a movimentação em Campinas, em algum momento o Pedro Lima vai do Rio de Janeiro, vai para Campinas. Se eu não me engano, aliás, é melhor, né? Ele vai para lá. Quer dizer, a distância permitia isso. No caso de Recife já ficava bem mais complicado. Mas isso não impedia que nessas colunas dedicadas ao cinema brasileiro houvesse grande divulgação do que era feito em Recife, por meio de textos, por meio de fotos. Como era essa experiência de ir a essas salas de cinema da década de 20? Assim, a gente tem algumas descrições, tem matérias que falam um pouco sobre isso. Na tua visão, como se materializa essa experiência do cinema de ir a esses lugares na década de 20? A experiência do cinema nos anos 10, 20, ir ao cinema e, além disso, a recepção dos filmes, aí não só brasileiros, mas também estrangeiros, pelo público, pelos espectadores brasileiros, é um campo de estudos que vem sendo cada vez mais explorado e coloca grandes desafios, especialmente em relação à recepção, né? Como você falar da recepção desses filmes, sendo que o que a gente tem são matérias de jornais, são ou matérias promocionais ou jornalistas, são pessoas, né, de especializadas que estão falando sobre os filmes. É difícil ter acesso a documentos ou algumas pistas sobre a recepção dos espectadores a esses filmes. O que eu posso falar aqui quanto à experiência de ir ao cinema é que o cinema ele tinha, seguindo um pouco na linha de um pesquisador norte-americano, o Rick Altman, o cinema tinha um lado de performance muito grande, nesse sentido de que era um espetáculo que acontecia de forma única. Porque como você tinha o acompanhamento musical, então o acompanhamento musical poderia ser só um piano, numa sala mais simples, ou um grupo, né, musical, ou até uma orquestra, uma grande orquestra, nas salas maiores. Esse acompanhamento musical, o tipo de programação que tinha na sala, quais os filmes que passavam, qual a ordem desses filmes, a reação da plateia, tudo isso transformava uma sessão de cinema num acontecimento único, que não iria ser reproduzido, né, irreprodutível nesse sentido. Com o cinema sonoro, o som é incorporado ao filme, as plateias tenderam a ficar mais tranquilas e menos ruidosas, porque tinham que prestar atenção no som, nos diálogos. Então tem uma certa domesticação ali do espetáculo cinematográfico que não acontecia tanto nos anos 20. E a sala de cinema em si era um espaço muito importante, porque era um espaço de lazer, era um espaço também de atualização, quando a gente pensa que pelo cinema vinha a informação do mundo, né? Eu tenho a impressão que é o Walter da Silveira, um crítico baiano, que escreveu bastante, tinha um cineclube também. Eu acho que era ele que falava que o cinéfilo ele é uma criatura cosmopolita, ele nunca vai ser provinciano, no sentido de que o cinema traz para você todas essas informações sobre o mundo. Então você se conecta
com o mundo por meio dos filmes. E se conecta também, pensando nos anos 20, também por meio da sala de cinema. Porque você tinha as fotografias, você tinha não só o acompanhamento musical na sala, no auditório, na sala de projeção, mas também acompanhamento, música na sala de espera, né? Além disso, muitas salas de cinema eram também cine-teatros, ou seja, você tinha um espetáculo combinado de palco e tela. Tinha a projeção do filme e tinha também os espetáculos de palco. Como esses espetáculos de palco se harmonizavam ou não com o filme? Como esses espetáculos de palco, como os acompanhamentos musicais interferiam na fruição do filme por parte dos espectadores? Na fruição, na compreensão do filme, nessa experiência do filme por parte dos espectadores. Então era um espaço muito rico, seja nos cinemas de centro, que em geral eram mais refinados, digamos assim, que tinha uma melhor infraestrutura, seja nos cinemas de bairro, que eram mais simples. Cada um tinha o seu apelo, porque também no cinema de bairro, o exibidor ele poderia conhecer melhor o seu público, poderia fazer promoções para o público infantil, promoções para o público feminino, fazer sessões especiais, ele poderia programar espetáculos de palco que ele sabia que o público do bairro iria gostar mais de um do que de outro. E nos cinemas de centro também você tinha essa possibilidade de oferecer atrações na decoração do cinema. Por vezes a decoração do cinema combinava com o filme que estava sendo exibido. Quer dizer, tinha várias práticas de exibição que transformavam a ida ao cinema em uma experiência muito agradável, uma experiência para se desejar e planejar ao longo da semana.